Boa tarde, a paz do Senhor, meu querido. Você hoje que está ouvindo esse vídeo, terça-feira abençoada, esse tempo nublado está realmente maravilhoso, uma temperatura agradável. Mas hoje eu venho trazer uma palavra que eu estava aqui meditando ontem à noite, que o Espírito Santo colocou no meu coração já de um tempo, e ontem eu comecei a meditar nessa palavra. Nós hoje vamos meditar em Mateus 10 e depois em Lucas. Eu vou ler apenas alguns versículos porque é muito grande. Mateus 10, a partir do versículo 1 adiante. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre espíritos imundos para o expulsarem e para curarem toda a enfermidade do mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apeliado Tadeu, Simão e Zelote e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das agentes e nem entre as cidades samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E vou parar por aqui e vou continuar no versículo 11. Capítulo 11. Mateus capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. E João, ouvindo do Carcássaro falar dos filhos de Cristo, enviou 12 seus discípulos, e diz-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciar a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Glória a Deus. Vou parar por aqui. Depois a gente vai para Lucas. Depois a gente vai para Lucas 10. Mas eu vou parar por aqui. Aqui Jesus, ele ordenou aos discípulos, nome por nome. Ele foi falando. Pedro, André, Simão, Tiago, por aí ele foi. Um dia, o Senhor também foi a mesma coisa contigo. Foi a mesma coisa comigo. Ele falou: fulano, Beltrano, nome por nome, Maria, João, Paulo, Rita, Gustavo. E ele foi falando nome por nome. Você que está ouvindo esse vídeo, ele te chamou pelo teu nome. E ele te chamou pelo teu nome desde o ventre de sua mãe. Ele já havia um chamado na sua vida para esta missão. Porque Jesus, ele falou: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi vós. E mais ele acrescentou: para irdes e dar fruto, e que vosso fruto permaneça. Jesus aqui, ele está falando aqui nesta palavra que ele chamou cada discípulo e enviou as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu e você temos essa missão. Tanto é que o título da palavra de Lucas 10 é os 12 e a sua missão. A nossa missão é esta: levar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo. A nossa missão é esta: dar testemunho, como está falando aqui em Mateus 11, versículo 5.
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o Evangelho. A palavra diz que Jesus ele só começou com 12 discípulos. Só com 12. Mas lá na frente, que aqui, em Lucas 10, versículo 1, a partir do versículo 1, olha aqui, já eram 70 discípulos. Porque eles foram cumprir a sua missão, eles foram fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Lucas 10, e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhe, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são pouco. Rogai, pois, ao Senhor a seara, e envie obreiros para a sua seara. Ele sente falta de obreiros. Quantos estão disputando coisas inúteis, coisas terrenas, coisas passageiras? Todos estão preocupados com vaidade. Mas o Senhor, Ele está procurando discípulos. Ele está procurando discípulos, porque Ele falou que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Cabe você, cabe a mim, fazer a nossa parte. Jesus, Ele sente falta de você, de mim, do irmãozinho, da irmãzinha. Porque essa é a nossa missão, esse é o nosso dever, anunciar o Evangelho. E eu comecei a meditar nessa palavra, eu lembrei Isaías, a palavra de Isaías. E eu comecei a meditar, e eu comecei a pensar, a olhar assim, sabe? A olhar para as pessoas, nas ruas, as reportagens que eu vejo na televisão, a prostituição, a droga. Ontem mesmo assisti uma matéria na televisão sobre homossexuais que sobrevivem disso, mulheres de família, senhoras de família, que caíram nessa vida. E quantos estão nesta vida aí por falta de ouvir a palavra, ou quem sabe, eu não sei se um dia ouviram, mas quantos estão lá que podem ser resgatados? Um homem falou, um senhor de idade, 70 anos, ele falou, isso mexeu comigo, ele falou: quando eu me sinto solitário, quando eu me sinto sozinho, eu procuro uma prostituta. Isso é triste, eu fiquei triste quando eu vi aquilo dele. E eu pensei, o povo de Deus está aí. É para estes lugares que Deus quer nos enviar. Igreja, desperta, igreja. A igreja precisa crescer. A igreja precisa frutificar. Isaías 61. Nós fomos ungidos para esta missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E consolar todos os tristes. É para esta obra que nós fomos ungidos. Eu não posso falar muito, que meu vídeo já vai acabar. Ele não suporta. Mas medita nessa palavra, igreja. Eu e você, nós fomos ungidos para essa missão. A igreja precisa crescer. Em Atos, a igreja começa a crescer. E a igreja precisa continuar crescendo. Precisamos fazer discípulos. E desses discípulos, fazer discípulos. E assim por diante. Porque a obra não pode parar. A obra não pode parar. Enquanto nós respirarmos este ar aqui na terra, a obra não pode parar. Enquanto nós respirarmos aqui nesta terra, a nossa missão não terminou. Medita nessa palavra, que o vídeo já vai terminar. E ele não grava há muito tempo. Fica com essa palavra e medita.
Que Deus te abençoe. Graça e paz.